Vamos começar aqui a nossa live, conforme estava programado para as 3 horas em ponto, com o tema a razão, a diferença, né? A luta entre a emoção e a razão. Acho que é uma luta que todos nós sofremos, né, atualmente. E continuando um pouco o assunto da live de ontem, só relembrando para quem não estava aqui ontem, nós trabalhamos um tema muito interessante que acontece com muitas pessoas, que é o como me desapaixonar de uma pessoa. Esse foi o nosso tema da live de ontem e alguns cortes já estão rodando aqui nas redes sociais. A live completa você consegue assistir na rede vizinha, aquela dos vídeos horizontais maiores. Então tá hospedada lá a live completa para quem perdeu ontem. E hoje a continuação dessa segunda live pré-jornada, que também está iniciando hoje, é sobre essa luta entre emoção e razão, tá? Então, assim, hoje, para quem não sabe, não é muito fixado, assim, sobre datas lunares, tal, hoje nós estamos iniciando uma lua nova e como toda lua nova, é uma lua de semeadura, de plantio, onde todos nós podemos aproveitar essa energia da lua nova e semear algo novo nas nossas vidas, um desejo, um objetivo, uma meta. E toda lua nova de todo mês, na Escola do Recomeço para Mulheres, nós temos a jornada de 13 dias de cura do Sagrado Feminino. Então essas duas lives, a de ontem e a de hoje, são lives pré-jornadas para eu trazer um pouquinho de informações aqui para vocês, baseado em neurociência, sobre o que acontece muitas vezes com o nosso cérebro. Então o tema de ontem foi muito interessante, né? Como me desapaixonar de uma pessoa. Se você tem interesse nesse tema, como eu disse, a live está hospedada lá naquela rede vizinha dos vídeos horizontais maiores. E hoje nós vamos falar dessa luta, tá? E hoje, por estarmos na lua nova em Escorpião, nós temos um portal de renascimento, de profundidade, de sombra e de verdade. Porque essa lua de Escorpião, ela é muito profunda, né? Quem conhece um pouco de astrologia de uma forma mais profunda mesmo, e não aquela questão só de horóscopos, de revista e tal, sabe que o signo de Escorpião é um signo muito visceral, muito profundo, né, muito emocional, porque eles são do elemento água, né, todo signo do elemento água tem essa característica, e eu escolhi esse tema justamente porque muitas de nós vivemos um conflito que parece infinito, que é quando a razão te diz, sai disso, vai embora, isso não te faz bem. Mas a emoção te diz, fica, tenta mais uma vez, talvez um dia dê certo, né? Você já ouviu? Você já ficou nesse conflito? Então, esse conflito interno não é um sinal de fraqueza, é um sinal de que há partes dentro de você que precisam ser vistas, ouvidas e curadas, principalmente. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Esse conflito, emoção versus razão. Vamos entender essa luta interna com clareza, tá? A emoção, ela vive no nosso sistema límbico, que é uma das partes mais antigas do nosso cérebro. E ela reage a memórias, feridas antigas, carências, traumas não integrados, experiências da infância, medo de perder, medo de ficar só. A emoção, ela busca familiaridade e não felicidade, tá? É por isso que às vezes a gente se prende muito mais ao que dói, porque aquilo é conhecido. Então, olha que louco, né? Às vezes você mesmo se questiona, gente, por que eu insisto numa situação ruim para minha vida, seja ela de relacionamento profissional, de amizade, até mesmo familiar, né? Principalmente nas relações familiares a gente tende a insistir um pouco mais por conta do vínculo sanguíneo mesmo, obviamente, mas a gente não busca essa a felicidade, aliás, o nosso cérebro, a nossa emoção, ela busca familiaridade, aquilo que nos é conhecido, tá?
E a razão, ela vive no nosso córtex pré-frontal, que ontem falei bastante dele, que fica aqui nessa região frontal do nosso cérebro, e que é a parte mais evoluída. E essa região, que é racional, ela diz: você merece mais, você já entendeu que isso não te faz bem, é hora de sair desse ciclo. E essa é a parte que vê o futuro, que enxerga as consequências, que quer o melhor para você. Mas então por que que essas duas partes, Ana, elas brigam dentro do meu cérebro? Por quê? Porque a emoção carrega dores que a razão não consegue resolver sozinha, tá? Enquanto essas dores não forem elaboradas, integradas e principalmente curadas, a emoção sempre vai ser mais forte. Você pode perceber na sua vida. Quantas vezes você racionalmente já decidiu algo e a emoção te fez dar um passo atrás, te fez regredir naquela sua decisão? Quantas vezes? Em tudo. Ontem eu falei bastante sobre vícios em geral, né? E a gente não se vicia só em relacionamento, a gente se vicia em substâncias, a gente se vicia em alimentos, tem pessoas que se viciam também em exercícios físicos, em excesso. Então, assim, a gente não consegue resolver coisas sozinhas, só com a razão. Emoção e razão precisam estar alinhadas. Tem um médico muito famoso, ele terapeuta, super famoso americano, Joe Dispenza. Não sei se vocês aqui que estão assistindo já ouviram falar, já leram algum livro, já fizeram algum workshop dele, que ele fala muito dessa coerência entre cérebro e coração. E isso é muito real. E isso também tem a ver, dentro da neurociência, nessas questões que a gente está trabalhando aqui hoje sobre essa luta interna entre emoção e razão. E enquanto essas dores não forem elaboradas, integradas e curadas, como eu disse, a emoção sempre vai ser mais forte. É como se a razão visse o caminho, mas a emoção controlasse seus pés. Olha que louco. Vou repetir essa frase. A razão vê o caminho, ela vê ali onde você tem que ir, mas a emoção controla os seus pés. Então, se a emoção falar não, não quero ir por aquele caminho agora. Quero ficar aqui, quero ficar nesse relacionamento. Tá ruim, mas tá bom. Já ouviu essa frase? Tem muita gente que fala isso. Ai, vai reclamar pra você uma amiga e fala daquele relacionamento ruim. Aí você fala, gente, por que que não separa? Por que que não faz isso, faz aquilo? Já que tá reclamando, você pensa que ela tá querendo o teu conselho. E muitas vezes ela fala, não, só quero ser ouvida, porque tá ruim, mas tá bom. Antes mal acompanhada do que só. Tem gente que prefere isso e não é muito louco muitas vezes pra gente? Por quê? Porque a emoção tá dominando aquela pessoa, ela não está raciocinando e nem racionalizando a situação. E é por isso que você sabe o que deveria fazer, mas não consegue, porque a tua cabeça, teu cérebro, a tua razão vê o caminho, mas a emoção tá controlando seus pés, tá controlando seus passos. Então, não é falta de força, gente. Não é falta de amor próprio, né? Às vezes a gente julga algumas pessoas, fala, ai, pelo amor de Deus, que você não tem amor próprio, por que que você tá vivendo essa situação ainda? Por que que você não sai dessa vida que você tá vivendo? Isso não é falta de amor próprio. Isso é uma falta de cura. Algumas pessoas devem estar se identificando com o que eu tô falando. Não é porque você não se esforça. É que realmente é uma luta interna que muitas vezes você não entende. Então hoje essa live é justamente isso, porque eu faço pós-graduação em neurociência. Ontem falei um pouco de quem eu sou. Também sou psicanalista e especialista em relacionamentos abusivos, porque fui vítima e sou sobrevivente de violência doméstica, de cárcere privado, então sei bem sobre esse assunto. E esse projeto meu aqui da Escola do Recomeço é novo, mas em outras redes eu tenho um projeto que chama Superando Relações Abusivas desde 2020. Quem quiser dar uma visitinha lá, fica à vontade. Então, vamos entender qual que é essa dinâmica psicológica por trás dessa luta que a gente vive. Quando a razão e a emoção brigam, geralmente significa o quê? Presta atenção. Que há uma ferida infantil ativada, que há um vazio pedindo cuidado, que há uma memória emocional que precisa ser ressignificada,
que há uma necessidade afetiva não atendida ou que há um padrão repetido da sua linhagem ancestral, tá? Então, assim, 5 situações podem acontecer, todas elas juntas, ou pelo menos uma delas. Vou repetir. Uma ferida infantil ativada, tá? Então, muitas vezes você lá na sua infância passou por situações que não foram trabalhadas, que não foram curadas e ela tá ativada, tá? Então, emocionalmente, ainda que você, obviamente, já cresceu, já é uma pessoa adulta, você acaba reagindo emocionalmente em algumas questões igual aquela criança que foi ferida, tá? Pode ter um vazio pedindo cuidado. Tem alguma coisa, às vezes, aí que você simplesmente tenta ignorar porque dói, tá? E você joga ali para baixo do seu tapetezinho emocional e você não quer ver. Pode também ter essa memória emocional que precisa ser ressignificada, tá? Porque às vezes aconteceu algo com a gente num passado remoto ou muito atrás e a gente interpretou de uma forma. Só que agora, como adultos, a gente pode ressignificar. Ontem, um dos exercícios que eu passei aqui na live, eu falei da narrativa escrita, né? Da reescrita narrativa, aliás, que é você contar essa história de uma forma diferente. Isso faz com que o seu cérebro você ative através desse exercício a racionalidade, o seu córtex pré-frontal. Tá? Então, você pode ter essa narrativa, pode fazer. Se você quer entender esse exercício, vai lá, como eu te falei, que tá gravado na rede vizinha, para você entender esses exercícios que eu passei ontem, 3 técnicas, tá bom? Você também pode ter uma necessidade afetiva que não tá atendida, ou esse padrão que tá sendo repetido, sabe? Algumas coisas que antigamente se achavam até que era genético. Ai, minha família inteira tem diabetes. Né? Vou falar especificamente então de diabetes, que eu também sou terapeuta holística. A diabetes, pela visão psicossomática, é você ter perdido o doce da vida. Então, olha que engraçado. E às vezes você fala, nossa, mas a minha família inteira é diabética, isso é genético. Talvez a sua família inteira sofra disso, de perder o doce da vida, se desapaixonar pela própria vida, não ver graça naquilo que faz, então viver de repente numa amargura, você vai ter uma tendência diabética. Então a gente já sabe hoje que não é só a genética, existe a epigenética que fala do ambiente, que o ambiente modula o que acontece com os nossos genes, e também tem um outro cara muito famoso americano, Bruce Lipton, que ele fala da biologia da crença, tá? Então já está até comprovado que às vezes a família inteira, por exemplo, teve câncer e a pessoa X da família não tem câncer. Então por quê? Porque ela aprendeu a lidar com mágoa, porque mágoa tem a ver, câncer tem a ver com mágoa, tá certo? Então assim, existem várias questões nesse sentido. Tá? Então, esse padrão aprendido que eu falei aqui, não necessariamente é uma questão de gene, tá? É uma questão, às vezes, de comportamento social, emocional. Então, a razão quer seguir, só que a emoção quer resolver o que ficou pendurado lá no passado. Por isso que muitas vezes a gente vê pessoas adultas que são imaturas em várias áreas da vida, porque elas estão presas numa emoção que não foi trabalhada. Olha a importância da gente ressignificar essa razão com a emoção, né? Da gente aprender a lidar com essa luta. Então é por isso que não adianta só decidir com a cabeça. Né? Quantas vezes você aqui já falou assim, né? Aquela síndrome da segunda-feira. Segunda-feira eu vou começar a dieta. Segunda-feira eu vou ir pra academia. Segunda-feira eu vou parar de fumar, vou parar de beber, vou parar de usar droga, parar de ver pornografia. O que você quis planejar pra segunda-feira? E quantas segundas-feiras deu certo? Por quê? Porque a sua razão viu o caminho, mas quem estava segurando seus pés era a emoção. Então, quem decide o relacionamento, a situação, o que seja, não é a cabeça, é o corpo emocional. Então agora eu vou te convidar para fazer um mini exercício de autoescuta. Você topa? Não vou ocupar hoje muito o seu tempo do seu feriado, não. Sei que todo mundo aí tá em casa, quer descansar, então eu vou fazer uma live mais reduzida aqui e vou te ensinar esse mini exercício de autoescuta. Então se prepara. Quero que você
Respire fundo agora. Respira fundo. Se quiser, fecha teus olhos nesse momento. Respira fundo. Segura. Conta até 5. E expira, contando até 5. E agora, se você quiser manter seus olhos fechados, pode manter. Você vai só ouvindo o que eu vou te perguntar. Não precisa responder também agora na sua mente, mas segura a pergunta. O que em mim está brigando comigo? O que a minha emoção está tentando me dizer? Qual dor ainda não foi acolhida por mim? E que parte minha está pedindo cuidado antes de conseguir seguir adiante? Vou repetir. O que em mim, pergunta para você, o que em mim está brigando comigo? Com certeza você deve saber, e mesmo que essa pergunta esteja lá no seu inconsciente, a resposta, você tem condição de trazer isso à tona agora. O que você está brigando com você? Se a gente está falando de um relacionamento amoroso, por que você ainda se mantém sofrendo nesse relacionamento? Qual é a briga interna que você tem nisso? Qual é o conflito que você vive? O que a minha emoção está tentando me dizer? Por que ainda você sente descargas de adrenalina, taquicardia, medo, pânico? O que essa emoção está tentando te dizer? Hoje, inclusive, fazendo um parênteses, eu vi um vídeo que eu até repostei, que falava que enquanto ainda tem essa emoção, seja ela raiva, ódio, enquanto tem uma emoção, é porque não houve um desligamento, tá? Porque a indiferença, quando aquilo não fá nem fu para você, aí sim houve um desligamento, né? É igual uma cicatriz na sua pele. Imagina, se você tem uma ferida no seu braço, aberta, e você pingar álcool, qualquer coisa, ou cai um metiolate, o que seja, ela dói, não dói? Mas se essa ferida cicatrizou e tá uma cicatriz, você pode acabar tendo ali, pingando álcool, o que for, que ela não vai doer, certo? É indiferente. Se dói, é porque tem uma ferida aberta. Qual dor, então, dessa ferida aberta ainda não foi acolhida por mim? Qual dor será que eu estou sentindo que ainda não foi acolhida por mim? E que parte minha está pedindo cuidado antes de prosseguir adiante? Tá? Agora que você entendeu que essa luta é interna, que não adianta você ficar o tempo todo racionalizando se você não parar para olhar essa emoção, e eu sei que a gente tem dificuldade de parar para olhar para a emoção porque dói, é o caso da ferida, dói, então eu não quero olhar, mas é necessário. Se você quer que o seu córtex pré-frontal, que é o centro da sua racionalidade, dirija seus passos em uma situação que está te incomodando, você tem que abraçar essa emoção e curar. Não tem outro jeito, é igual a ferida. Se você ignorar uma ferida na pele e deixa ela formar uma casca sem limpar, não sei se você já passou por isso, eu já tive uma situação dessa quando eu era adolescente. E quando a casca saiu, tinha tanta ferida embaixo que essa lesão que eu sofri na época quase atingiu o meu osso. E depois eu precisei fazer uma plástica na cirurgia, na cicatriz, porque ela ficou enorme. Quando a gente só deixa tampado aquilo, abafa aquela ferida, os médicos até orientam, não deixa abafado, porque pode necrosar. E talvez emocionalmente você esteja com uma ferida aí tão grande que está necrosando e você está ignorando. E muitas doenças se tornam psicossomáticas porque eu ignorei dores e avisos do meu corpo, tá? Então, é por isso que a cura interior é tão necessária, tão necessária. E é por isso que todos os meses aqui na Escola do Recomeço, a gente tem esse trabalho de jornada de cura interior do sagrado feminino.
Porque eu não consigo racionalizar se eu não curar algumas coisas. A cura, ela vai reorganizar a tua vida, a tua mente. Ela vai pacificar essa emoção para ela se tornar indiferente, para ela não doer mais. Ela vai alinhar a tua energia. E ela vai devolver o governo da sua própria vida para você. Que é isso que você quer. Ou você quer ficar sendo dirigido pela sua emoção, que é muitas vezes um trem desgovernado. Você entra num trem desgovernado? Não. Então, a nossa emoção, sem estar curada, muitas vezes ela nos modula e nos dirige e nos trafega como um trem desgovernado. Então, quando você cura, a emoção deixa de lutar contra a razão. Você para de se sabotar. Já viu autossabotadores? Você se considera uma pessoa autossabotadora? Você vai parar de se sabotar quando você curar. Você consegue sentir o que é certo. Sentir o que é certo e não apenas saber o que é certo. Porque lá no comecinho dessa live, o que eu falei? A gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente sabe o que faz bem e o que faz mal. Agora, sentir é diferente. É diferente. Você vai reconstruir um senso interno de dignidade feminina. E você deixa de repetir padrões ancestrais quando você cura. Já parou para pensar se de repente você está aqui hoje vivo porque você veio resgatar e curar essa linhagem ancestral da sua família? E talvez situações que você tem passado, seus filhos não precisem mais passar porque você pode encerrar isso em você? Então, essa conexão hoje dessa lua nova em Escorpião, Escorpião é a força da morte simbólica, da regeneração, do renascimento emocional. E essa lua nova, como toda lua nova, mas especificamente essa em Escorpião, que cada lua a gente tem ela num signo, ela vai soltar ciclos emocionais tóxicos, é um portal para isso. Para você renascer de si mesma, transformar essa dor em consciência e iniciar um novo caminho interno. Nada é mais escorpiano do que morrer para um padrão e renascer para o seu poder. Então, é exatamente isso que a gente vai trabalhar a partir de hoje, que já estão abertas as inscrições da jornada, apenas R$1 por dia. Então, você vai ter uma despesa, um investimento, que não posso chamar nem de despesa, de R$13. É um valor super simbólico. Mano, por que você só cobra R$13? Porque eu quero que o máximo de mulheres sejam atingidas e que ela possa ser acessível para o máximo de mulheres, essa jornada. Essa é a minha intenção. O que você vai aprender nesses 13 dias de cura do Sagrado Feminino? Que cada dia na plataforma é liberado um dia. E você também vai ter acesso à comunidade das jornadeiras, que é um lugar onde você vai poder conversar e colocar a sua experiência para todas as outras jornadeiras. Esse trabalho é exclusivo para mulheres, tá? O que você vai conseguir fazer nesses 13 dias? Você vai conseguir começar a curar essa base emocional. Limpar essas feridas da infância, do feminino. Cada dia nós vamos trabalhar, você vai entender também por que 13 dias. Você vai reorganizar o seu campo energético. Você vai trazer clareza interna depois desses 13 dias. Fortalecer o seu centro, devolver a você a sua força, a sua presença e a sua verdade. Depois eu vou deixar aqui para vocês nos stories um vídeo de uma das jornadeiras da primeira jornada da Luísa, e para vocês verem quais foram os resultados dela. O depoimento dela é maravilhoso. Ela teve uma entrega muito grande nessa jornada. Precisa haver uma ação, gente. Não façam algo que só porque é só R$1 ou só porque... Gente, tem que ter entrega. Tem que ter entrega, tem que ter ação, né? Senão, a emoção, não é a emoção que dirige teus pés, que eu falei ali no comecinho? Então, tem que ter entrega, tem que ter emoção no que você está fazendo. Você tem que querer essa cura. Não adianta que as pessoas queiram se curar por você. A função aqui nossa, nessa nossa vida, é fazermos por nós, não esperar que alguém venha fazer. Não ficar esperando que alguém nos salve. E isso é mais uma das mentiras do sistema
que a gente tem que esperar que alguém nos salve. É você que tem que se salvar. A vida é sua, as experiências são suas, a emoção é sua, o cérebro é seu, a razão é sua. Então a jornada não é sobre esquecer alguém, emocionalmente falando. É sobre lembrar quem você é. Quem é que você é? E hoje a gente também está querendo que essa jornada faça você entender que a emoção pode e deve trabalhar a seu favor e não contra você. Quantas vezes você está se auto-sabotando? Você sabe, seus exames às vezes estão ruins de sangue. Você precisa parar de comer gordura, doces, massas. Mas você não consegue, por quê? Sua razão tá te falando isso, seu médico tá te falando isso, seu exame de sangue tá te falando isso. O que é que faz você manter toda aquela dieta tóxica? O que é que faz você manter um relacionamento tóxico? O que é que faz você manter pensamentos tóxicos? A sua emoção. Racionalmente você não faria isso, gente. Então, hoje a gente vai encerrar essa live, mas a gente vai se abrir para um novo ciclo, que é o ciclo da jornada de 13 dias de cura do Sagrado Feminino. Quem tiver interesse, vai me chamar aqui pelas mensagens, eu passo o link, tá? Em algumas redes já tem o link disponível na bio, não são todas as redes que têm essa funcionalidade de ter o link, algumas têm. Vocês podem me procurar nas redes sociais, o perfil é o mesmo nome. E eu quero dizer para vocês que seria um grande prazer ter vocês lá, mulheres que estão aqui assistindo ou que vão assistir depois da gravação da live. Invistam em você, invistam nessa cura. Não deixa para depois o que você pode fazer hoje. Ah, tem todo mês. Ah, toda lua nova tem todo mês. Isso é o que você talvez está falando para você há muito tempo, né, em relação a várias coisas. Não faça mais isso mais uma vez. Então, eu agradeço muito a presença de todos vocês. Espero que tenha sido super útil ter falado sobre como me desapaixonar de alguém. E hoje sobre essa luta da razão e da emoção. E espero que vocês possam trabalhar essa cura. E precisando de mim, eu sou uma pessoa super acessível, só me chamar pelas mensagens, sempre respondo direct. E eu estou aqui para poder contribuir para vocês no que for preciso, tá bom? Um grande abraço, beijo para vocês, ótimo feriado. Tchau, tchau.